Os feixes se inclinam. Será que alguém seja no céu, nos céus ou na terra, tem a capacidade de coibir que os desígnios de Deus sejam impedidos? É claro que não. Então, por que alguns duvidam das promessas, intentos e propósitos e vão mais além, ousam descrer dos sonhos de Deus? Creio que quando o Senhor resolve abençoar alguém, geralmente algumas pessoas adotam uma postura de reprovação, porque essas é que querem ser o alvo da bênção e não outrem. Para tais pessoas, Deus só é bom se abençoá-los e não aos outros. Isso é puro egoísmo. Quero concordar que essa é a síndrome da sanguessuga de Provérbios 30, verso 15. Uns são movidos pela inveja. Certa vez, quando José contou aos seus irmãos que viu os feixes deles se ajuntarem ao redor do seu e se curvarem, conforme Gênesis 37, verso 7, isso trouxe tanta inveja a eles que, indignando-se, disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Gênesis 37, verso 8. Isto significa que ele jamais admitiria que um dia José exerceria algum domínio sobre eles. Coitado deles. Ora, como não acreditar no Deus Todo-Poderoso de José, aquele que cumpre o que quer, quando quer e com quem ele quiser? É a sua palavra quem diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, verso 12, parte B. Depois José contou o outro sonho que teve e a Bíblia registrou assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37, verso 11. Porém, para o Senhor, o cumprimento dos sonhos de José era apenas uma questão de tempo. O que Deus tinha mostrado a José em sonhos iria se concretizar. Os feixes iriam se inclinar, sim, mas somente quando José fosse o governador do Egito. Amigo rádio ouvinte, os sonhos desse servo de Deus se cumpriram, pois assim está escrito: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Gênesis 42, verso 6. E aí, os feixes se inclinaram ou não? É claro que sim, pois o nosso Deus não falha. Mas falando em inclinar-se, você sabe dizer quantas vezes os irmãos de José se inclinaram perante ele? Eu encontrei que foram 5 vezes. A primeira menção desta inclinação encontra-se no texto acima, quando eles apareceram pela primeira vez para comprar mantimentos no Egito. Na segunda ocasião, foi quando seus irmãos foram convidados para se assentarem à mesa da casa de José. Ouça o texto: vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-se a ele até a terra. Gênesis 43, verso 26. A terceira inclinação deles foi perante José, novamente. Também aconteceu ali, pois o texto diz: e eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Gênesis 43, versículo 28. A quarta vez que eles se inclinaram perante José também aconteceu em sua casa, conforme está escrito em Gênesis 44, verso 14, que menciona: e veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. Observe que, por ocasião destas 4 inclinações, os irmãos de José se inclinaram, apesar de não terem reconhecido esse seu irmão. Digamos que foram 4 inclinações inconscientes, em se tratando de não reconhecerem a pessoa perante a qual se prostravam. Entretanto, como nosso Deus é infalível em suas promessas, conforme Josué 21:45, Isaías 34:16, faltava agora a 5ª e última prostração dos irmãos de José perante ele. Porém, agora seria de forma inevitavelmente consciente. Desse modo, pela 5ª vez, os feixes se inclinaram, reconhecendo de uma vez por todas o senhorio de José sobre eles. Glórias ao Senhor. O texto é categórico. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Gênesis 50, versículo 18. É bom lembrá-lo, ouvinte amigo, que José se fez conhecido de seus irmãos em Gênesis capítulo 45, versículo 3. Irmão, irmã, ouvinte amigo, chegará um dia em que aqueles que hoje nos criticam, nos caluniam e nos perseguem irão também se curvar. Esses feixes que
queira ou não, um dia irão reconhecer que o Rei do Universo, o nosso Senhor Jesus, terá todos os joelhos dobrados perante a sua majestática presença, porque a sua palavra profere: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, verso 11. Ora, dileto ouvintes, se perante José, que foi governador do Egito, seus irmãos se prostraram perante ele, e que tudo começou com os seus sonhos, jamais descarte a adoração ao Senhor, uma vez que a profecia acima foi feita por meio das sagradas escrituras e não por sonho de homem algum. Bem, antes que esse dia chegue, e é bom que venha logo, vá treinando a sua adoração e a sua prostração com todo o fervor. Feixes, incline-se perante o Rei dos Reis.